Olá a todos, bem-vindos à palestra Como o Cérebro Constrói o Amor e a Paixão. Meu nome é Elias Biro, sou neuropsicólogo. Meu CRP está aí na tela para quem precisar de mais informações. Essa palestra é muito especial para mim porque ela faz parte justamente da minha formação como neuropsicólogo. Foi meu trabalho de conclusão de curso, né? Fiz uma revisão bibliográfica, peguei os estudos mais recentes na área de neuropsicologia e neurociências, né? Hoje em dia as ciências elas se cruzam bastante, a neuropsicologia é uma ciência que faz isso. E o objetivo é mostrar de uma forma científica, mas sem abandonar também aquele certo romantismo que tem no tema, né? O amor ele tem que ter um romantismo. Então, existem coisas belas ao se saber sobre isso. Então não se preocupe, essa palestra não vai quebrar o conto de fadas, mas ela apenas te mostrar muita coisa que acontece dentro de você quando você se apaixona. Eu vou focar nas fases do amor, existem fases temporais, existem alterações orgânicas, o amor faz isso, tudo isso vai estar na palestra, e eu vou tentar fazer alguns links durante os slides para que você possa entender, associar as informações ao seu dia a dia, ao seu cotidiano. Afinal de contas, quem nunca se apaixonou, quem nunca sofreu por amor, agora você vai entender por que você sofre por amor, por que você se apaixona, porque muitas vezes a gente se apaixona por mais de uma vez, às vezes em sequência, né? Tem pessoas que são serial lovers, né? Se apaixonam muitas vezes, então nós vamos ver tudo isso. Então me acompanhe e para quem quiser fazer perguntas, ficou dúvida, vai deixando nos comentários. Mesmo que o vídeo não tenha terminado, surgiu uma dúvida, já deixa o comentário para que você não perca a oportunidade, a janela aí de tirar as dúvidas, beleza? A introdução já ficou muito longa, eu estou olhando aqui no reloginho, estou quase 2 minutos falando, então vamos para os temas. Então o objetivo é entender o que acontece na mente quando nos apaixonamos e amamos, né? Que processos ocorrem no nosso corpo, esse aqui é o objetivo do estudo. Qual o peso dos fenômenos externos nessa construção? Enfim, passei muito rápido, mas basicamente nós vamos ver a parte científica, mas também a parte subjetiva do que ocorre quando nós nos apaixonamos. Então vamos entender primeiro como é que começou essa história de tentar estudar o amor. O amor ele não começou a ser estudado agora, não é uma coisa assim tão recente. Os antigos já falavam sobre amor, já tentavam entender por que a gente se apaixona, por que a gente toma decisões bem estranhas quando a gente está apaixonado. Não tenta disfarçar, todo mundo já tomou decisões estranhas quando você está apaixonado. Deu presentes estranhos, falou coisas estranhas, não percebeu que aquela pessoa não era uma má pessoa. Quem nunca entrou numa furada porque estava apaixonado? Então, são fenômenos muito comuns e já aconteciam aí desde a Grécia Antiga. Como eu tinha falado anteriormente, uma observação, os slides, muitos deles têm referência, como está aqui embaixo, Outra Mari 2009, que são as referências onde eu tirei algumas partes dos textos que estão aí. No fim do vídeo, no último slide, no penúltimo, na verdade, vai ter as referências biográficas para quem quiser ler os artigos e os estudos que deram origem a essa palestra, beleza? Então vamos continuar. A ideia atual de amor ela vem da Grécia Antiga. Como eu falei, é uma coisa que a gente já vem construindo há muito tempo, não é novidade. Todas as perguntas que você faz hoje, os filósofos, pensadores, até os cientistas já fizeram há muito tempo. No pensamento grego, eles classificavam o amor em 3 tipos. Preste atenção que isso é muito importante para te compreender como é que funciona hoje na nossa sociedade. Por mais incrível que pareça, entendendo isso aqui, você entende como você ama hoje em dia. Porque amar também tem questões assim culturais, tem uma certa similaridade entre as culturas. O primeiro tipo de amor que os gregos se referiram foi o eros. É uma categoria, na verdade, né? Os gregos dividiam o amor em categorias. O eros é o amor mais romântico, é a atração, é a vontade mesmo de estar com a pessoa, né? Você sofre quando ela não está perto de você. Esse é o eros, é muito comum, a gente vai ver que faz parte, está presente na nossa cultura. Você, provavelmente, se você já se apaixonou, se você caiu nesse vídeo, provavelmente você tem algum interesse pelo assunto. Então, você já teve esse tipo de sentimento, ou pelo menos chegou perto dele. Só o simples fato de você pensar que não está com aquela pessoa que você gosta, isso ocorre muito no comecinho do namoro. Você sofre pela falta, pela ausência da pessoa. E os gregos já percebiam isso. Um outro tipo que eles classificaram é o filia, que está ligado no desejo de partilhar a companhia do outro. É a vontade de estar junto, é um amor um pouco mais maduro,
mas com uma certa inocência infantil. O filho está ligado mais ao pensamento, de você gostar de fazer coisas com aquela pessoa, não tem uma prisão tão física como geralmente é o eros. Então, o filho tem esse desejo de partilhar a companhia, de você querer estar com a pessoa. E nós temos o caritas, que está relacionado ao querer bem do outro. O caritas geralmente estaria ligado muito, por exemplo, ao amor conjugal. As pessoas que já estão casadas, geralmente, elas já vivem o caritas. O caritas é você se sentir bem porque o outro está bem. Você se sentir bem porque você fez bem a alguém. Então, caritas tem mais a ver com aquela necessidade de você dar carinho ao outro. Por que eu estou falando isso tudo? Isso aqui é filosofia, isso não é psicologia. Mas a filosofia é a mãe de todas as ciências. Então, assim que a gente vai construindo conhecimento, à medida que a sociedade vai avançando, tudo isso que eles falaram lá atrás causa impacto na forma como nós entendemos hoje. Então nós vamos ver que, apesar dos gregos terem classificados como tipo, quando a gente coloca numa linha temporal, o que acontece com a gente não é muito diferente disso aqui. Esse tipo de coisa, essa forma de nos relacionarmos, elas se repetem ao passar do tempo. E a gente transfere isso para o nosso dia a dia. Temporalmente falando, né, criando uma linha temporal, nós passamos pelas 3 fases. Claro, estou falando aí de um relacionamento bem sucedido. Você pode, por exemplo, não passar do primeiro. Mas nós vamos ver com detalhes e por que acontecem essas 3 fases. Hoje em dia, nós temos equipamentos, testes de ressonância, coisas nesse sentido que mostram que quando nós nos apaixonamos, nosso cérebro percorre um caminho. Esse caminho vai gerar esses 3 tipos de amor. E você vai ver que, na verdade, apesar dos gregos classificarem tipos, esses tipos de amar que, na verdade, são fases diferentes de um mesmo amor. Mas calma aí que eu estou adiantando alguma coisa para vocês. Vamos avançar devagarzinho para você entender. Então os gregos chegaram àquele consenso do tipo. Eles fizeram uma análise de observação. Só que chegou um momento que a humanidade resolveu descobrir o que acontecia no corpo. E sim, acontecem coisas no seu corpo. A gente vai entrar em mais detalhes sobre isso. Mas vamos tentar entender como é que nós chegamos a essas conclusões. Aí veio Descartes, ou Descartes, né? René Descartes, que foi importante, né, para a ciência. Depois vale a pena você estudar ele. Ele foi o cara que realmente resolveu estudar o corpo humano e como ele funcionava. Descartes foi muito importante. Vale a pena dar uma olhada na teoria cartesiana. Mas lembrando, eu coloquei aqui como uma menção, mas as teorias de Descartes estão desatualizadas, tá? Mas é muito bom entender como funcionava a linha de pensamento dele, porque graças a eles nós tivemos a curiosidade de entender como o corpo funciona. Isso salvou vidas e fez que nós nos entendêssemos cada vez melhor, entendêssemos como é que nós funcionamos de verdade. Então, no pensamento cartesiano, o cartesiano tinha muita influência da religião, principalmente. Eles acreditavam, é claro, como eu falei, isso aqui não é uma ciência pura, é uma protociência, né? Eles estavam tentando descobrir, não tinham as ferramentas. Então, no pensamento cartesiano, substâncias rarefeitas chamadas espíritos animais, era assim que eles entendiam o funcionamento do corpo, ficariam contidas em cavidades no cérebro e, quando acionadas, citariam uma ação relacionada ao sentimento, fazendo-os percorrer um caminho. Descartes, basicamente, ele falou aí de um processo de pensamento. Nosso corpo realmente tem sinapses que enviam sinais, percorre um caminho, nosso corpo realmente provoca alterações. Quando você se apaixona, acontece isso. Claro que não são substâncias rarefeitas e muito menos espíritos animais. Mas, como eu falei, isso aqui é um proto-conhecimento, né? Ele estava surgindo ali, estavam tentando, estavam pesquisando o que eles tinham na boa vontade. Ainda não havia tecnologia para pesquisar como a gente pesquisa hoje. Mas, ponto para Descartes, por tentar chegar a uma conclusão. Se ele não tivesse tentado, iniciado, a gente não teria chegado às conclusões que a gente tem hoje. Então, tem aqui uma citação da Borges. O amor implica em um caminho específico dos espíritos, né? Ela está falando aqui do Descartes. Não é o que a gente vai focar aqui nesses slides. A impressão que a imagem do ser amado provoca na mente incita os espíritos animais a percorrer o corpo, fazendo com que o sangue corra em abundância, enviando novamente os espíritos com mais força ao cérebro, o que fortalece a primeira imagem do objeto amado, forçando a alma a permanecer nesse pensamento. Como falei, eles acreditavam mais na religião, não estou desfazendo da religião, claro, mas são campos de conhecimento que hoje em dia a gente sabe que não dá para ficar misturando, porque tem formas de enxergar diferente. Então, a teoria cartesiana tinha muita superstição, né? Não estou dizendo que as religiões são supersticiosas, nada desse tipo, aí vai da fé.
mas naquele período acabava atravessando esse campo de superstição. Então, ele sabia que acontecia um processo, mas ele não tinha como enxergar, então ele atribuía o quê? A espíritos, a coisas assim. Claro que hoje em dia a gente conhece os hormônios, conhece as sinapses, então a gente sabe que o cérebro percorre, vamos dizer assim, esse caminho, né? Tem realmente um caminho específico. Então, ponto para Descartes nisso, mas como eu falei, a teoria ela ainda cabia mais estudos. E é desses estudos que nós vamos agora focar. O amor no corpo, finalmente. Agora que você entendeu o caminho, que é a ciência do amor, percorreu na antiguidade, foi um caminho difícil, né? Primeiro você só tinha as observações, aí depois você queria descobrir o caminho do corpo, mas você não tinha ferramentas para fazer análise. Então, agora nós sabemos, através de pesquisas, né, não só de psicólogos, mas dos neurocientistas, como o amor ele percorre o corpo, né, ele é criado pelo seu cérebro para que você permaneça com a pessoa amada, para que você se sinta feliz quando está com a pessoa. Tudo isso ocorre através de um processo de interação entre coisas externas, né? Vou tentar aqui achar uma palavra mais fácil para vocês. Reações externas, quando você olha para alguém, quando você se apaixona por alguém, quando você tem um estímulo de fora da sua mente, né? Ou seja, quando você olha para a pessoa ou você escuta uma coisa que ela está falando e você começa a se apaixonar. E também há processos internos que o cérebro utiliza para facilitar essa paixão. O cérebro ele é o maior curviteiro que tem. Ele vai tentar te empurrar para amar alguém. Sempre que ele vê uma oportunidade, ele começa a sofrer alterações para você se apaixonar. E da próxima vez que você se decepcionar, já tem alguém para você botar a culpa. Se apaixonar muda você, muda mesmo, tá? Ó, aqui mais uma citação da Borges. Os estudiosos admitem que a paixão do amor causa efeitos no sistema nervoso autônomo. Aumento de batimentos cardíacos, garganta seca, dificuldade para respirar e aumento de temperatura. Assim, a febre que percorre o corpo daquele que ama não é uma ilusão literária, mas um efeito do amor no sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo, para quem não conhece, né, quem não estuda na área, existem funções no seu corpo que elas são automáticas. Por exemplo, seu coração bate de forma autômata. Então, o sistema nervoso autônomo ele controla essas funções automáticas, vamos dizer assim, né, do seu corpo, aquelas que o cérebro não pode esperar que você tome a decisão, senão você morre ou não processa, você se torna ineficiente no ato de viver. Então, você sofre alterações nessas funções. Olha só que coisa doida. Então, quando você se apaixona, teu corpo começa a funcionar estranho. Você realmente fica doente. Aquele calorzinho que você sente é um calorzinho mesmo. Aqui tem um pequeno esquema de como o caminho é percorrido. Ó. Você está aqui um estudo do De Boer, Van Boel e Terhost. Eu espero ter citado esses nomes corretos, mas vai ter referência. De acordo com eles, vários estudos em RMF, ressonância magnética funcional, ou seja, você faz uma ressonância do cérebro com ele funcionando, então você permite enxergar o que acontece, vem mostrando que áreas responsáveis pelo sistema de recompensa do cérebro são ativadas pelo amor romântico. São elas a ínsula medial, isso aqui é uma curiosidade, tá? Não precisa decorar isso não. Ínsula medial, córtex singular anterior, hipocampo, corpo estriado, núcleo accumbens e o hipotálamo. São áreas com alta concentração de dopamina responsáveis pelo sistema de recompensa do cérebro. Tá, mas você está assistindo isso e está dizendo, mas eu não sou neurocientista, como que me interessa saber essas áreas? Realmente não interessa muito, a não ser isso aqui, ó. Altas concentrações de dopamina. Não sei se ficou destaque, foi bom, né? E sistema de recompensa do cérebro. Essas áreas que o seu cérebro começa a ter atividade, esse caminho que ele começa a percorrer de estímulos, estão ligados ao prazer. Ou seja, o cérebro começa a recompensar você quando você se apaixona. Ele quer te incentivar a continuar se apaixonando, a ser uma pessoa apaixonada ou apaixonado. Então, essas áreas de recompensa começam a ser estimuladas e isso realmente provoca mudanças em você. E pior de tudo, isso muda seu comportamento. Você já ouviu alguém dizer assim, nossa, você fica muito diferente quando está namorando? É disso que a pessoa está falando. Você começa a sofrer influência em áreas que mudam o seu comportamento. Às vezes você tem aquela pessoa que naturalmente é ranzinza, né? Às vezes você ama amar aquela pessoa ranzinza. Você conhece, é um amigo, uma amiga, e de repente essa pessoa se apaixona e se torna outra. E às vezes passa o resto da vida sendo diferente. Não com você, mas com a outra pessoa. Quando está com a esposa, o marido, a namorada, o namorado, se torna uma pessoa completamente diferente. É porque está acontecendo coisas ali dentro.
Então, quando a gente fala de amor, a gente está falando de duas interações. Primeiro, a externa, que é você olhar para a pessoa, né? Não é qualquer pessoa que vai fazer esse estímulo em você, tá? É aí que mora a mágica, tá? A gente não tem como determinar biologicamente, pelo menos até o momento a gente não tem informações científicas para dizer o que faz aquela pessoa específica ser escolhida pelo seu cérebro para você se apaixonar. Mas a gente sabe que seu cérebro vai investir na paixão de vocês. Então, essas áreas geram uma alta concentração de dopamina. Essas áreas, né, com alta concentração de dopamina, elas são estimuladas, né? Elas recebem uma grande atividade, elas começam a trabalhar. Isso sobrepõe, inclusive, outras áreas, que eu não vou ficar entrando muito em detalhe aí, mas basicamente você não pensa direito quando essas áreas estão estimuladas, ok? Mas relaxa, isso faz bem. Ser racional demais também faz mal para a vida. O amor, ele faz bem justamente por ele ter essa coisa do estímulo, da motivação. Pessoas apaixonadas, pessoas boas, geralmente vivem mais e vivem mais saudáveis. Homens casados vivem mais, tá? Os meninos que estiverem assistindo aí, os homens já formados, casados, ou que queiram casar, ou estão em dúvida, existem realmente estudos que mostram que homens têm expectativa de vida maior quando são casados. Ok? Então, amar faz bem também. Faz bem para o corpo. Aqui tem um detalhe a mais para quem quer saber essa parte orgânica, tá? A gente vai falar dos dois, né? Da parte orgânica e da parte subjetiva. Altas doses de dopamina produzem outras sensações associadas à paixão. Aumento de energia, hiperatividade, falta de sono, tremor, respiração acelerada, coração pulsante, além de ser responsável pelo êxtase, que é sentido pelos apaixonados como êxtase amoroso. Soma-se isso ao efeito de aumentar a persistência. Quando a recompensa é postergada, a dopamina aumenta a energia do cérebro para que essa tenha maior atenção e leva o amante a lutar mais e mais para conseguir reciprocidade do amado. Isso foi uma citação de Borges novamente. Essa primeira parte tem bastante coisa dessa autora. Ou seja, o teu cérebro ele começa a mudar as prioridades dele. Quando você olha para uma pessoa e se apaixona, você não consegue dormir direito, você fica mais disposto ou disposta a fazer coisas para poder estar com a pessoa, chamar a atenção da pessoa. O teu cérebro muda o comportamento, ele joga a tua atenção para a pessoa amada. Isso tudo que eu estou citando aqui até agora, tá, gente? É o primeiro estágio do amor. O amor tem 3 estágios, lembra que eu falei lá dos gregos, que eu falei que tinha muito a ver com o que a gente descobriu hoje em dia? Aquele pensamento grego não estava tão errado assim, né? Na verdade não está errado, na verdade. Era só uma forma diferente de classificar, mas ainda assim falava sobre as mesmas coisas. Tá aí, ó. Isso aí é equivalente ao eros, né? A pessoa sofre pela falta. Olha a falta aqui. Quando você não recebe a reciprocidade, o que acontece? Deixa eu pegar aqui uma cor com mais destaque para destacar para vocês aqui, ó. Quando a recompensa é postergada, o que quer dizer com recompensa postergada? Quando a pessoa não consegue atenção. A dopamina aumenta para que tenha o quê? Uma maior atenção e leva o amante a lutar mais e mais para conseguir a reciprocidade do amado. Ou seja, quando você não tem a atenção da pessoa que você ama, o teu cérebro começa a direcionar energia para você ter atenção naquela pessoa, na imagem daquela pessoa. Você começa a ser criativo. Na verdade, pessoas românticas... Na verdade, todo mundo é romântico, no fundo. Tá? Eu sei que existem pessoas que dizem biologicamente o homem não é monogâmico, não sei o quê. Na verdade, não existe evidência de nada disso. Existe evidência, na verdade, para todos os lados. E o que ocorre, na verdade, é que você vai se apaixonar, você pensando nisso ou não. Então, teu cérebro vai lutar para te recompensar por ter atenção, para ter a atenção da pessoa amada. Então, quando alguém te disser que você está cego ou cega por amor, você já sabe aí por que acontece isso. Aqui é só também a título de curiosidade, tá? Ninguém precisa levar isso necessariamente para a vida, só para você ver como é que funciona o amor. Uma curiosidade, aqui tem uma imagem de um amor maternal, tá? Deixa eu dar o destaque aqui para vocês. Deixa eu ver se o azul fica mais destacado. Esse aqui é o amor maternal. E esse aqui é o amor romântico. Você vê que as áreas são muito parecidas, né? Você vê que tem uma reação muito parecida aí entre o amor romântico e o amor maternal. É um amor que quer bem, né? Na verdade, isso aqui são áreas que são desativadas, tá? Então,
você tende a se tornar uma pessoa menos defensiva quando você se apaixona. Na verdade, quando você também tem uma relação com sua mãe, né, uma relação de filho, filha, principalmente quando a mãe acabou de ter a criança, né, ela também fica com áreas muito parecidas, assim, ativadas. O amor maternal e o amor romântico, eles são muito parecidos em comportamento. Não necessariamente usam as mesmas áreas, né, mas é bem curioso isso. Depois a gente pode fazer até uma palestra sobre, porque é um tema bem extenso, mas tem desativações importantes. Aqui, por exemplo, eu estou falando um pouco da amígdala, córtex frontal, córtex pré-frontal, polos temporais, junções tempoparietal. Todas essas áreas têm atividades reduzidas. Ao mesmo tempo que a gente estimula a área de recompensa, você desativa outras áreas que te ajudam a enviar sinais de alerta, vamos dizer assim, né? Você se torna uma pessoa menos defensiva e tende a correr mais riscos. Você irá confiar na pessoa e ignorar os alertas. Quando você se apaixona, áreas que fazem você tomar decisões ou até ter medo, elas diminuem a atividade. Então você não acha que aquela pessoa vai te enganar, você não acha que aquela pessoa tem defeitos, na verdade você tende a ignorar os defeitos. Ou não acha que esses defeitos são tão longos. Tem gente que às vezes diz, mas eu sei que a pessoa não é perfeita. Ela fala isso, mas o cérebro dela não quer nem reconhecer isso. Fala por repetir um discurso, mas na prática as suas áreas defensivas estão desativadas. Você é incapaz de perceber, às vezes, a maldade que tem numa pessoa. Infelizmente, todos nós somos maldosos. Eu até brinco, né, com um pé de conselhos amorosos, né, o tipo de qualidade a pessoa deve escolher. Eu falei, a qualidade é muito fácil. Qualidade é plus, qualidade é vantagem. Você tem que escolher a pessoa pelos defeitos. Você precisa saber com que defeitos você é capaz de lidar. Então, quando você se apaixona nesse primeiro momento, você não tem um raciocínio muito bem feito. A sua forma de pensar muda. Mas isso acontece por quê? Porque se você tivesse suas defesas levantadas, você nunca, jamais iria se apaixonar por ninguém. Se a gente não se apaixona por ninguém, a nossa espécie entraria em extinção, porque a gente não ia se reproduzir, não ia, entendeu, ter filhos, não ia... Tem uma questão também de evolutiva aí. Mas o nosso cérebro precisa sofrer essas transformações para que você dê espaço para as pessoas entrarem e você tentar conhecer de verdade essa pessoa, aí sim tomar uma decisão racional. Mas essa decisão racional não ocorre no curto prazo. Bom, tudo que eu falei agora já é o primeiro estágio do amor, mas agora eu vou botar mais dividido aqui, né? Resumidamente, no primeiro estágio, o momento da dopamina... Desculpa aí pela fala embolada. Mas, resumidamente, no primeiro momento, a dopamina se eleva, as suas defesas psíquicas baixam, como consequência, a sua testosterona sobe e você sente mais desejo sexual. Já vou fazer uma observação sobre isso. Nesse ponto, você sente atração sexual pela pessoa amada, a paixão ainda não evoluiu para amor companheiro. Agora nós estamos falando de química. Tá? A gente falou de área do cérebro estimulada, a gente falou de subjetividade. Quando você conhece uma pessoa, suas defesas baixam, a gente falou bem disso aqui já. E a sua testosterona sobe. Por que a sua testosterona sobe? Quando você tem uma grande quantidade de dopamina, um dos caminhos que ela pode seguir é a conversão para testosterona. Na verdade, ela estimula a produção de testosterona. Homens e mulheres têm testosterona, tá? A diferença é como isso ocorre, mas é presente nos dois organismos. Nesse caso aqui, a testosterona está com o papel de estimular o desejo sexual. Quando eu falo desejo sexual, estou falando que você obrigatoriamente vai querer fazer sexo com a pessoa? Não. O desejo sexual tem a ver com atração. Essa questão aí de sexo tem a ver também muito com cultura, sociedade. Tem pessoas que têm compromissos religiosos, não vão fazer mesmo. Mas a atração, ela existe. Você deseja aquela pessoa. E, sendo mais direto, né, você deseja ela fisicamente mesmo. Não quer dizer que você vai ou tem que fazer sexo com aquela pessoa, tá? Isso causa muita confusão quando eu falo. Mas aqui, o desejo sexual você pode trocar por atração. Pessoas se atraem com pessoas. Então, vamos botar aqui, ó, desejo sexual. Tá vendo? Azul aqui. Substitui por atração, ok? Você sente uma atração. Tem conotação sexual? Tem uma conotação sexual, sim. Mas não ao ponto de você, vamos dizer assim, ser obrigado a fazer sexo. Você faz, se você tiver sua consciência tranquila para isso. A liberdade sexual é importante, mas eu sei que tem pessoas que têm questões religiosas, tem pessoas que não querem mesmo, ou tem momentos certos para isso. Cada um tem a sua família, o ambiente que foi criado, a sua cultura. Eu não estou dizendo aqui para você que tem que fazer. Mas esse desejo, ele existe.
E ele é estimulado justamente por esse aumento de produção de dopamina. Então, quando você se apaixona, a paixão no primeiro estágio é atração. Você se atrai pela pessoa, você deseja a pessoa, você quer aquele calor, né? Você gosta de sentir aquele calorzinho no peito. É isso que acontece no primeiro momento. Então, tudo que vimos até agora, primeiro estágio. Ok? Tá bem resumido, já falei isso várias vezes. Um pesquisador chamado Carlos Hiela Garcia, se não me engano, em espanhol, descobriu que o amor no cérebro pode ser dividido em 3 estágios, como uma linha temporal. Aqui eu fiz um esquema ilustrativo, tá? Não é preciso. Em cada fase do amor, hormônios diferentes são ativados, eles vão subindo e descendo conforme o estágio que você está. Isso vai mudando a forma como você lida com o amor. Isso permite que você ative áreas diferentes do seu cérebro e preste atenção em coisas diferentes. Isso te ajuda a primeiro a ter a atração e depois passar para os estágios seguintes, que é o amor de verdade. Aqui tem um resumo que o Carlos Ieda fez, né? Uma leitura muito interessante dos resultados empíricos vem da análise global do gráfico. Os resultados obtidos na nossa amostra parecem dar algum suporte à hipótese de 3 fases principais nas relações amorosas. Uma fase inicial e breve da paixão, que é aquela atração que você sente. Uma fase posterior de amor apaixonado e a fase mais longa de amor companheiro. Ou seja, o Carlos Iela, ele fez um teste, ele estudou as reações de cérebros ou equipamentos para isso, ele fez mensuração. Não é esse gráfico, tá? Esse gráfico não está com precisão laboratorial, é só uma ilustração para você ver as alterações. Se quiser, tem as referências, se quiser ler um texto mais técnico. E ele notou que durante a paixão, o teu cérebro ele tem estágios diferentes. Aquele primeiro estágio ele dura coisa de 4 meses, se não me falha a memória. Entendeu? Ele é bem rápido. Depois você já pula para o estágio seguinte. Tá vendo? Você vê aqui no gráfico que eu fiz aqui, ó, a dopamina muito presente no primeiro estágio e os outros hormônios bem baixos. Aí depois a dopamina cai um pouquinho e os outros hormônios sobem. Aí já tem uma reação diferente que eu já vou falar. E depois a dopamina ela vai diminuindo e você sobe outros 2 hormônios que eu também vou entrar em detalhes. Mas basicamente você sofre alterações de comportamento à medida que você também evolui nos seus estágios de relacionamento. Então vamos falar da evolução agora do amor no cérebro. Como vimos, o primeiro estágio, a dopamina é predominante, trazendo a paixão erótica, né? Ou seja, você tem atração mesmo. Mais uma vez, eu usei o termo erótico, usei sexual, para me referir à paixão, ao desejo da pessoa, fisicamente. Não quer dizer que você vai automaticamente ter uma relação sexual com essa pessoa, você tem ou não, de acordo com sua vontade e suas crenças. Mas esse primeiro estágio é uma atração mesmo, uma atração mais física. Aí depois, os seus hormônios oxitocina e vasopressina passam a ser dominantes. Vou voltar aqui, agora vamos partir para uma parte mais técnica, né? Acredita-se uma participação do hormônio norepinefrina, que é um outro hormônio que entra junto aí, junto com a dopamina presente. E o que significa, né? Eu falei assim, a oxitocina e a vasopressina começaram a ficar mais presentes, mais dominantes. Mas o que significa isso? Você não falou nada para mim, Elias. O que significa isso? Significa que seus laços aumentam e há um interesse mais pelo que a pessoa é. Esses hormônios, eles provocam uma mudança no seu cérebro e faz com que o teu foco não seja mais tentar achar coisas boas na pessoa, mas comece a entender o que a pessoa é. Você começa a tentar estudar de verdade a pessoa. Ok? Você ainda tem uma participaçãozinha da dopamina aí, mas a vasopressina e a oxitocina aumentam. E você tem prazer nisso, tá? A oxitocina, por exemplo, causa prazer. A vasopressina altera o comportamento. Então, você aí consegue ter prazer no aprendizado. Você começa a se interessar em fazer coisas pela pessoa, para tentar descobrir mais sobre ela. É o segundo estágio mais comum também entre os namoros sérios. Geralmente esse estágio pode levar anos. Você pode levar anos assim nesse estágio com a pessoa. Essa segunda parte é a parte que você realmente quer saber como é que funciona o trabalho, o que aquela pessoa estuda, enfim. É o segundo estágio do amor. A oxitocina tem um papel importante no prazer sexual e nas relações afetivas. É por isso que geralmente ela é muito estimulada no segundo estágio do amor, principalmente no namoro moderno, né? Então você tem aí uma atividade sexual mais prazerosa, a paixão, o sexo casual, né? Para quem não tem problemas com isso, né? Mas o sexo casual não causa tanto prazer quanto o sexo com uma pessoa fixa, né? Uma pessoa que você ame de verdade. O teu cérebro trabalha mais para ter prazer sexual.
E mesmo que você esteja em uma relação com a abstinência de sexo, você tem outras formas de ter esse mesmo prazer sexual, porque não necessariamente o prazer sexual é obtido através do ato sexual, mas às vezes você tem prazer em fazer coisas com a pessoa, entendeu? Aí a gente entra mais na parte psicanalista, né? Freud já falava que a sexualidade tem muito a ver com certos aspectos sociais. Eu não vou entrar em detalhes porque eu também não sou freudiano, mas o prazer sexual também é obtido por eventos sociais, ou seja, você não precisa necessariamente fazer o sexo. Então, para quem tem uma relação, por exemplo, abstênica, ela tem prazer em fazer coisas junto com a pessoa, ir ao cinema, lanchar, andar de mãos dadas. E aqueles que têm uma relação um pouco mais liberada contra isso, sem nenhum problema com isso, costumam ter realmente o prazer sexual mesmo, o orgasmo e tal. É um prazer muito mais intenso do que teria numa relação casual, por causa da oxitocina. A vasopressina em algumas estruturas relacionadas ao comportamento social, aspectos emocionais, aprendizado, memória. Então você começa a focar mais no que a pessoa é, você começa a aprender sobre a pessoa, você começa a gerar lembranças sobre a pessoa, você se torna mais atento àquela pessoa, não do jeito que te viu lá no primeiro estágio, né? Você fica atento porque você quer ter a atenção da pessoa, agora você realmente quer entender a pessoa. E a última mudança, que é o objetivo de muitos casais. Sim, ela acontece independente das suas crenças pessoais, de você arranjar pseudociência para justificar a sua solteirice. E não está errado em ser solteiro, tá? Você pode ser um solteiro e solteira muito feliz, mas o teu cérebro sempre vai tentar te empurrar para o outro caminho, tá? Tô te avisando para você não sofrer, porque quando você não aceita, o sofrimento é maior. Mas não tem nenhum problema, pessoas sozinhas podem ser muito felizes e nem todo mundo precisa se casar. Mas se você tiver numa relação, teu cérebro vai tentar se empurrar para isso, porque é uma questão não só psicológica, mas biológica também. Então a dopamina baixa aos níveis normais e a oxitocina e a vasopressina assumem o protagonismo de vez. Agora a vasopressina e a oxitocina vão lá para cima. Agora sim, teu prazer na vida é aquela pessoa. Esse estágio é o mais difícil de conseguir. Tem pessoas casadas que ainda não chegaram nesse estágio, ok? Ele é muito difícil de ser atingido porque ele exige dedicação ao relacionamento. Aí seu cérebro entende que seu relacionamento chegou a um certo estágio, ele aumenta esses níveis para que você tenha mais prazer sexual com aquela pessoa, para que você tenha mais compromisso, para que você crie um laço realmente profundo com aquela pessoa e você faça projetos com ela. Essa é a palavra-chave, projetos. Quando você entra num relacionamento, essas mudanças que seu cérebro promove, ele permite que você crie projetos com aquela pessoa e você tenha interesse. Talvez você não tenha mais a atração sexual que você tinha lá na frente. Sabe, lá no começo. Você desejava aquela pessoa todo dia. Mas vocês têm seus momentos que são muito melhores do que a sensação que você tinha todos os dias. Quando ocorre, são muito melhores. E você também é capaz de construir outras coisas com a pessoa que vão te deixar um legado muito mais profundo. Você é capaz de planejar com aquela pessoa de forma que você crie um lar, que você crie uma família, que você seja muito mais feliz. Se você chegar aqui, significa que você atingiu o amor companheiro, que o Carlos Iella falou lá na frente, lá atrás naquela citação que eu falei com vocês. O amor companheiro é o amor que todo mundo deveria atingir, todo mundo que quer entrar numa relação. O desejo sexual, a atração pode não ser o mesmo no início, mas haverá um laço mais forte e duradouro. Isso não é papo de bar, não é filosofia barata, isso aí é científico. Isso aqui eu tirei, inclusive, 2 artigos do Carlos Iella, que foi um teste empírico mesmo, um teste vendo reações químicas. A ciência provou que é possível criar, sim, esse laço duradouro. E é claro que eu falei, tem pessoas que querem isso para a vida, tem pessoas que não querem, não tem problema com isso. Mas você está numa relação, você quer chegar aos melhores estágios, esse aqui é uma boa meta. Claro, isso ocorre naturalmente, então não precisa também se desesperar para atingir isso. Mas é interessante você saber como o seu cérebro funciona, até para você se proteger melhor, evitar, de repente, cair em armadilhas, perder tempo com quem não é bom ou boa o suficiente para você. E como eu já tinha comentado, tinha esquecido que eu tinha botado no slide, estarão unidos por um projeto de vida. E isso acaba com a magia? Isso tudo que eu falei aqui? Saber isso tira a magia do amor? Claro que não. O amor, ele pode ser explicado de forma biológica, ele de fato ocorre em mecanismos biológicos, mas não ocorre com qualquer pessoa. Você simplesmente não sai por aí amando todo mundo. Mesmo os serial lovers, né, as pessoas que amam em série,
elas não amam também qualquer pessoa. Você tem aquela pessoa que tem um jeito certo, um sorriso certo, a palavra certa que faz você se derreter todo ou toda. Existe aquela pessoa que mexe com você, aquela pessoa que vai fazer sua dopamina subir. E não é qualquer pessoa. Existe uma coisa mágica nisso, sim. Na verdade, a ciência é mágica, gente. Quando você começa a entender os processos, eles não tiram a magia, o romantismo do que tinha antes. Pelo contrário, dá uma explicação a mais. Então, quando você entende isso, você vê quão legal é o teu corpo, como é que ele colabora para que você não fique sozinho ou sozinha, o quão ele colabora para fazer as coisas darem certo. Isso é muito legal, isso é algo que acho que, né, a gente, é algo para a gente ter orgulho como espécie, sabe? Outras espécies também têm comportamentos monogâmicos, como é comum nos seres humanos. Não estou falando especificamente do monogâmico, né? Existem outras configurações aí de relacionamentos. Está tudo bem, cada um faz o que quiser para sua vida, mas independente do tipo de amor que você vive, a forma como o ser humano lida isso, como ele racionaliza isso, é quase único, sabe? As outras espécies têm formas também de amar, mas a gente consegue compreender isso, a gente consegue dar sentido especial para isso. É por isso que a gente chama de razão, né? A gente consegue criar uma razão para isso. Então a magia não acaba. Na verdade, ela só aumenta. A gente tem tudo isso biológico, mas a gente não transfere isso para todo mundo. A gente consegue dar uma razão para isso e concentrar nossos esforços na pessoa especial, na pessoa amada. Como eu estava falando, aqui está um resumo do que eu acabei de falar com vocês, né? Apesar de toda a explicação biológica, tem algo mágico no amor. Só acontece com pessoas especiais que passam por nossa vida. Sua dopamina não sobe por qualquer pessoa. Ela provoca, ou ele provoca uma mudança social, ou mudanças sociais. Se bem direcionado, você se torna uma pessoa melhor e tem mais qualidade de vida. Casais felizes com relação estável vivem melhor e vivem mais, tá? Isso é estatística. Aqui tá algumas referências, está cortando um pouco aqui, mas se alguém precisar de alguma coisa que tenha cortado por causa da minha imagem, é só me pedir aí depois nos comentários que eu passo para vocês a referência bonitinho. E para quem quiser ler e conhecer mais, também esses são os artigos principais utilizados para a confecção dessa apresentação. Muito obrigado por ter chegado até aqui comigo. Eu tentei ser o mais breve possível, eu sei que palestra demora um pouco, tentei fazer ela de forma curta. O amor é um assunto muito legal, eu gosto de estudar o amor, eu acho fantástico. Para quem vê por outro meio, não deixe de conhecer meu canal Psiconerd, eu tento postar algumas coisas de psicologia por lá. Se você estiver vendo pelo Psiconerd, não deixe aí de deixar um joinha, ou compartilhar e se inscrever, que isso me ajuda a divulgar também o trabalho. E vou aguardar aí os comentários de vocês, vamos conversar junto aí, quem sabe eu também não aprendo com vocês, ok? Vamos fazer essa troca. Meu nome é Elias Ribeiro, sou neuropsicólogo, um grande abraço. Criado por Elias Ribeiro. Com trilha sonora de Kevin MacLeod. Curta nossa página no Facebook Psicólogo Elias, no Twitter Alceman. Narração Ralph Ibrahim.